Imagem duplicada das cortinas e para as laterais. Imagem interna do plenário vazio. Em letras brancas, direto do plenário. Estamos de volta com o Direto do Plenário, a continuação do julgamento conjunto Carlos Eduardo Cunha, apresentador. De inconstitucionalidade, que tratam da questão do novo marco legal do saneamento básico. Já estamos agora com a imagem do plenário do Supremo, vamos acompanhar a continuação do julgamento. Para a tribuna, para falar pelo requerente Partido dos Trabalhadores, doutor Miguel Felipe Dando continuidade no julgamento, Novaes, que o plenário físico do STF, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Pelo tempo regimental máximo de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Bom, inicialmente, excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, em conjunto com as demais, excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, doutor Procurador-Geral da República, uma boa tarde. Nessa oportunidade, excelências, como já adiantado no relatório feito pelo ministro-presidente, a ação direta de inconstitucionalidade 6536, para sustentação oral, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores em conjunto com as outras agremiações partidárias, da plateia, visa poltronas, a inconstitucionalidade vazias, integral da Lei 14.026, também conhecida como o novo Marco Legal do Saneamento Básico. Excelência, como já foi dito, já foi narrado, já foi aqui precedido de dois exemplos da advocacia que me facilitam o trabalho, essa norma visa fundar ou refundar normas, ou melhor, um marco legal do saneamento básico no Brasil. E, na opinião desse partido requerente, ao assim fazer, o Congresso Nacional, a Presidência da República, acabou incorrendo em alguns vícios de inconstitucionalidade, principalmente no que tange à violação do Pacto Federativo e também, de certa forma, a vedação do retrocesso social. Separando, excelências, ou melhor, de início, é importante salientar o que significa para nós quando estamos aqui a falar de saneamento básico. Saneamento básico, pela definição legal, ele é o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. Em pauta, julgamento urbanos. conjunto, ADI 6492, 6536, 6583 e 6882. Naquele ano, cerca de 43% da população brasileira que vivia nas cidades não tinha acesso à rede de tratamento de esgoto. Quando se faz um recorte regional desses dados, se observa que o norte do país, 90% das famílias não têm esse tratamento, enquanto no sudeste, cerca de 17% das famílias. Ou seja, excelências, quando estamos tratando de saneamento básico, na verdade, estamos tratando de um direito humano difuso, o direito constitucional decorrente da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, do direito social à saúde. Quando estamos falando, excelente, de saneamento básico, temos que ter em mente que apenas a implementação integral e satisfatória desse serviço público para todas as famílias restará atendido aos objetivos fundamentais da República, sobretudo ao desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, a erradicação da pobreza e a marginalização, e reduzir as desigualdades sociais e regionais, nos termos do artigo 3º, inciso 3. Tendo isso posto, excelências, por que foi tratado pelos meus colegas e também aqui por mim, que o saneamento básico é de competência municipal? Assim o é pela própria jurisprudência dessa Casa. O princípio da predominância do interesse, mais reconhecido por esse Supremo Tribunal Federal, ele voltou recentemente a ser analisado por essa Corte na ocasião da ADPF 672, já tratando de uma questão na situação pandêmica de Covid-19. Nessa oportunidade, estabeleceu-se que, por este princípio, o princípio da predominância do interesse, haveria de ser respeitado as iniciativas municipais e estaduais no que tange à observância dos interesses locais e regionais. Se assim valeu, excelências, para a Covid-19, temos que reforçar que, nessa ocasião, também deve valer no que tange o saneamento básico. O princípio da predominância do interesse, eu acho que melhor sintetizado nessa Corte, foi no voto
do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, na ocasião da ADI 5140, quando disse que o princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal Brasileiro, portanto, é o princípio da predominância do interesse, não apenas para as matérias cuja definição foi pré-estabelecida pelo texto constitucional, mas também em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias. Mais especificamente, excelências, quando este Supremo Tribunal Federal foi provocado para tratar das questões de saneamento básico, decidiu-se pela competência municipal. Destacando aqui a hipótese da ADI 1842, relatoria do ministro Gilmar Mendes, e ADI 2340, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Sendo assim, excelência, tendo posto o saneamento básico como um direito humano difuso de previsão constitucional e tendo também aqui base sólida que o saneamento básico, o exercício, a atividade de saneamento básico é de competência municipal, adentramos finalmente as arguições de inconstitucionalidade que trazemos na ação. Iniciamos pelas alterações promovidas pela Lei 14.026, a Lei 9.984 de 2000, que alterou a competência da então Agência Nacional de Águas, hoje Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Nessa ocasião, excelência, nessa normativa estabelece que a ANA, a Agência Nacional de Águas, terá a competência de editar regras e normas próprias que terão observância obrigatória pelos demais entes federativos, pelos estados e municípios. Isso faz em razão da penalidade que impõe em caso de descumprimento. No artigo 4b, inserido pela norma impugnada, o plenário julga ações que tratam da lei de atualização chamado Marco Legal do Saneamento. Agência Reguladora Federal, ADI 6492, 6536, 6583 e 6882. Julgamento conjunto. Com recursos da União, ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da administração pública federal. Assim, excelência, o que se observa é que os municípios, que são os entes que estão mais próximos da população a nível geral e que, por conta do interesse local, derivado de questões geográficas, hidrográficas, questões socioeconômicas, é que tem maior competência e maior especialidade para poder editar as normas próprias e adequadas à sua realidade, fica num impasse constitucional. Ou abre mão de sua autonomia, ou abre mão de recursos federais, e com isso não consegue cumprir com seu dever de prestar o serviço de saneamento básico. Excelência, poderia dizer que estaria frente a um sofisma constitucional, porque frente a qualquer das escolhas aderidas, estaria, então, flagrantemente contrário ao texto que funda a nossa República. Assim, excelência, por violação ao Pacto Federativo, compreende-se que, neste ponto, a Lei 14.026 é inconstitucional. Se não bastasse, também teve as alterações promovidas na Lei 11.445, que dita as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Aqui, excelências, são várias as inconstitucionalidades apontadas, o tempo não me permitiria passar uma a uma, então farei o trabalho de recorte para trazer aquilo que chama mais a atenção. Primeiro, como já trazido pelo professor Luiz Alberto, a Constituição da República, no artigo 25, parágrafo 3º, e também no artigo 241, estabelece a forma para a criação desses entes interfederativos entre estados, criados pelos estados para fazer regiões metropolitanas e também os consórcios entre os entes de direito público. Não obstante, a Lei 11.045, no artigo 8º, parágrafo 4º, bem como no artigo 8º-A, dispensa a necessidade de lei para a formação desses entes públicos interfederativos. Ora, excelência, se a Constituição da República, nos dois dispositivos mencionados, é bem evidente, uma, inclusive, trazendo a necessidade de observância de lei complementar para a edição e criação desses entes, não é possível que a lei ordinária dispense tal exigência. É flagrantemente inconstitucional esta questão. Talvez, excelência, partindo adiante, o ponto nodal desta peça, desta ação, e talvez de toda a discussão que talvez se trave nesta Suprema Corte, seja a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei, então, 11.445, editada pela Lei 14.026, que é aquela que extingue a possibilidade do firmamento de contrato de programa para o exercício, para, então,
o implemento dos serviços de saneamento público. O contrato de programas, Excelência, apesar de conhecimento comum, vale destacar que é um instrumento pelo qual um ente federativo transfere a outro a execução de serviços. Diferentemente disso, o que pretende o novo artigo 10 é obrigar a observância do artigo 175 da Constituição Federal, que, então, obriga a necessidade do regime de concessão, sobretudo, então, ali observando-se as regras de licitação. É impossível, Excelências, também à luz do Pacto Federativo, não observar que a União, ao editar lei federal, adentra as competências municipais ao ditar qual deve ser o método adotado, não se importando com a realidade local, não se importando com as particularidades de cada um dos 5.570 municípios brasileiros. É certo que cada município, cada ente federativo que tem autonomia, que não está vinculado a qualquer questão de hierarquia entre Estados e a União, tem que ter o poder de escolher a melhor forma de contrato que lhe atende frente às suas realidades fáticas. Toda essa questão, Excelência, por óbvio, caso haja qualquer desvio de finalidade, qualquer outra questão, poderá ser levado a conhecimento do Poder Judiciário. Por essa razão, não se justifica a alteração promovida pela lei ora impugnada, o que também se pede pela inconstitucionalidade em razão da violação do Pacto Federativo. Mas, se não bastasse, Excelência, não podemos nos furtar ao debate que a exigência do regime de concessão visa uma abertura maior à iniciativa privada aos serviços de saneamento básico. Como bem dito, Excelências, exemplos advêm de todo mundo que demonstram que esse não é o melhor caminho, esta não é a melhor solução. Mas, principalmente, Excelências, por conta das desigualdades regionais vivenciadas pelo nosso país. É certo que os municípios de maior infraestrutura e de maior aporte financeiro terão maior preferência pelas empresas privadas que tendem a entrar neste mercado. E com isso, Excelência, se não isso, sendo bastante inconstitucional, mas sem a perda do subsídio cruzado, que era uma forma de federalismo cooperativo que fazia a vez de um equilíbrio econômico e financeiro entre os diferentes entes federativos. Com o regime de concessão e com a maior abertura ao regime privado dos serviços de saneamento básico, compreende-se que aqueles municípios mais prejudicados em questões econômicas e financeiras também irão padecer. Os municípios mais pobres, novamente, ficarão com a menor fatia. E, por fim, Excelências, o que não se pode negar, no que já foi dito da vedação ao retrocesso social, encontra resguardo na hipótese acima mencionada, mas principalmente na alteração promovida no artigo 11, inciso 2º da Lei 11.445. Isso porque, antes da edição da Lei 14.026, previa-se como uma das condições da validade dos contratos a existência de estudo que comprovasse a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços nos termos estabelecidos no respectivo plano de saneamento básico. Ou seja, Excelências, a nova lei retirou do texto legal a exigência da comprovação da viabilidade técnico-econômica universal e integral. É certo que o artigo 2º da norma ainda contém essa previsão, mas contém a nível principiológico, contém, portanto, a nível programático, não contém como exigência para a validade de contrato. Essa questão passa a não ser mais possível de exigência legal, não pode ser mais questionada frente ao judiciário, caso não se comprove a universalidade e integralidade. Isso significa, Excelências, que terão contratos assinados que não atenderão à universalidade, não atenderão à integralidade. É inegável que isso representa um retrocesso social, o que é vedado pelos princípios da nossa Constituição. Assim, Excelências, certo nessas razões, bem como em todas as outras ponderações e argumentos apresentados em exordial, o Partido dos Trabalhadores pugna pela procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade, ocasião que agradeço a atenção de Vossas Excelências e peço procedência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Miguel Felipe, que
falou pelo Partido dos Trabalhadores, agora falará na ADI 6882 pela requerente, Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB, doutor César Eduardo Zilioto, também presencialmente, disporá do tempo regimental de 15 minutos. Posso retirar a máscara, né, senhor presidente? Senhor ministro-presidente, também relator dessa ADI, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, doutor procurador-geral da República, colegas que me antecederam e vão me suceder na tribuna. Tomo a liberdade e com a paciência desse pretório excelso de defender os interesses da ESB em relação à ação direta e constitucional da Lei 14.026 de 2020, em relação basicamente a 3 artigos que, na verdade, se acabam findando em 2 normas, que também, por consequência, acabam estando correlatas. Eu tomo apenas, e seguindo aqui o caminho já trilhado pelos meus colegas que me antecederam, de fazer um brevíssimo panorama da questão constitucional. Como bem dito, o artigo 30 estabelece que cabe exclusivamente aos municípios organizar e exercer os serviços públicos de âmbito local. Nesse sentido, inclusive, a decisão desse pretório excelso na de 1842, que trata, inclusive, de região metropolitana, dizendo que cabe exclusivamente aos municípios, dadas as vicissitudes, particularidades, dadas as questões locais, organizar o serviço público local. Esse artigo 30, em conjunto com o artigo 175, que fala das concessões, que trata das licitações de serviço público, e principalmente o artigo 241, que trata nas gestões associadas dos serviços públicos, inclusive de saneamento, que eles podem, e aí é importante, me parece importante, excelências, com todo o respeito, trata de consórcios públicos e de convênios de colaboração entre os órgãos federados para exploração, para o exercício de serviços públicos. Portanto, o modelo, no nosso entendimento, respeitosamente, estabelece que o serviço público é exercido diretamente pelo município, de maneira centralizada ou descentralizada, de maneira indireta, por licitação nos termos do artigo 175, ou por gestão associada por meio de consórcios ou de convênios, cujo grande elemento de realização é o contrato de programa. Nesse aspecto, esse sistema ele não se contrapõe, ele não se anula. Ao contrário, a Constituição estabelece que ele coexiste ou incentiva, diz que o município pode escolher entre essas diversas alternativas qual a melhor solução para a prestação de serviço naquela localidade, naquele momento, naquela região, para todos os serviços públicos. E é isso que a Constituição preconiza. Inclusive, apesar disso, a Lei 14.026 traz algumas inovações, e aí com a inclusão de normas ou com a modificação de artigos já existentes, e aqui trato basicamente do artigo, da alteração incluída no parágrafo 8º do artigo 13 da Lei de Consórcios Públicos e também que é repetida no artigo 10 da Lei de Saneamento Público, em que fala textualmente que o serviço público, se não for explorado pelo município, deverá obrigatoriamente ser licitado nos termos do artigo 175, ficando vedada, isso nos termos da legislação ordinária, vedada a realização de novos contratos de programa. Isso, no nosso entendimento, em última ratio, é dizer que não poderá haver mais gestão compartilhada por meio de convênios ou consórcios, o que não só torna a letra morta, não faz tábula rasa do que dispõe o artigo 241 da Constituição Federal, como, ao contrário, o vulnera, o ataca.
proíbe aquilo que a Constituição expressamente incentiva, aquilo que a Constituição expressamente autoriza. E o faz de tal maneira que, na verdade, inviabiliza a atividade das empresas estaduais e das empresas públicas de saneamento. E aqui me parece ser importante, como os colegas colocaram anteriormente, não se trata aqui de contrapor, de fazer uma batalha ideológica entre o privado, o público, a forma de que se vai se fazer a exploração, o exercício do serviço público, mas sim de que o legislador ordinário está a proibir, está a vedar aquilo que a Constituição não só não veda, como autoriza e expressamente incentiva. E, nesse sentido, eu tomo a liberdade de trazer essa corte o precedente da ADI 4454, que, por um acaso, é do Estado do Paraná, onde nasci, em que, num governo estadual, numa administração estadual, se fez inserir na Constituição estadual um dispositivo dizendo basicamente o seguinte, aqui eu tomo a liberdade só de transcrever a ideia, dizendo basicamente que se o serviço público de saneamento não fosse explorado pelo município, deveria obrigatoriamente ser... Na tribuna, advogado faz sustentação oral. Essa questão foi trazida por ação direta e inconstitucionalidade a essa nobre corte, a esse egrégio Supremo Tribunal Federal, que decidiu... Ao fundo, parte da plateia. ...que isso vulnerava o artigo 30, poltrona, sua maioria vazias. A competência que cabia aos municípios. Cabia aos municípios e cabe aos municípios definir se vai licitar, se não vai licitar, se vai explorar diretamente, de maneira centralizada, etc. Embora trate de uma situação, do ponto de vista material, diferente, porque aqui a lei está proibindo... Tribuna cercada por peças em acrílico, transparente. Mas, do ponto de vista de lógica jurídica, no nosso entender, o raciocínio é o mesmo. Expositores fica de frente para o ministro-presidente. Se proibindo se é o privado, se é o público... Em pauta, julgamento conjunto, ADI 6492, 6536, 6583 e 6882. O ordinário está a mudar o modelo, alterar o modelo, restringir o modelo, modificar o modelo que foi concebido, que foi construído pelo legislador constitucional, pelo Poder Constituinte. Então, nesse sentido, entendemos que não poderia o legislador ordinário, e ao fazê-lo incidiu em patente inconstitucionalidade, proibir aquilo que a Constituição, repito, senhores ministros, não só não veda, como autoriza e incentiva. E aqui tomo a liberdade de citar os meus colegas, num sentido de cooperativismo, de federalismo, de colaboração entre os entes federados, ou seja, isso tudo acaba sendo vedado, acaba sendo excluído por esses dispositivos que eu acabei de citar a vossas excelências. Advogado consulta os papéis. Além disso, excelências, o artigo 8º, salvo engano, da Lei de Saneamento Básico também, ela estabelece que, quando houver gestão intermunicipal, ela deve ser feita por uma autarquia intermunicipal, até e, eventualmente, já estaria restringindo, porque estaria obrigando o município, dentro o que seria a competência do município, decidir, mas ela vai além. Ela diz que, se não for dessa maneira, tem que licitar, sendo proibida, e a lei fala claramente isso, proibindo o contrato de programa com empresa pública e sociedade de economia mista, o que, de novo, parece ser uma discriminação desproporcional, que não guarda qualquer finalidade e e é o que é mais importante, que afronta o artigo 241 e o artigo 30 da Constituição Federal. Eu tomo só a liberdade, e já me encaminhando para o final, de fazer um último comentário para contextualizar a situação fática que se apresenta no setor de saneamento. Ainda hoje, embora tenha a participação tanto municipal quanto da iniciativa privada tenha, nos últimos anos, aumentado, ainda hoje, o setor das empresas estaduais de saneamento, principalmente, e outras empresas municipais, representa 72% de todo o saneamento público do Brasil. São mais de 4.000 municípios dos 5.500 municípios do Brasil. Atende mais de 130 milhões, tem mais de 130 milhões de usuários que recebem esses serviços públicos
prestados por essas empresas. Fazem vultosos investimentos anualmente, e embora nós saibamos, e isso é fato público e notório, de que a sociedade brasileira não só exige, como merece um serviço de saneamento melhor. Mas não é, no nosso entender, fazendo esse tipo de alteração, ainda mais quando ela é inconstitucional, que nós resolveríamos o problema, até porque, exatamente por essa questão complexa que envolve a dimensão e a participação das empresas públicas de saneamento, que, como disse o colega que por primeiro falou aqui, não há sequer período de transição, ou seja, as empresas estaduais não poderão renovar os seus contratos de programa, não poderão mais exercer, teriam, em tese, que competir em igualdade em licitações, o que é algo relativamente, pode ser relativamente delicado, pode ser até importante, mas retira a gestão associada dos entes federados, e isso pode, transcendendo a questão da própria rigidez das empresas, pode ter sérias repercussões, sem, obviamente, fazer qualquer tipo de argumentação. O plenário julga ações que tratam da lei de atualização, chamado Marco Legal do Saneamento. Sistema, ainda que com os defeitos e as melhoras que merecem ser introduzidos ao sistema de saneamento nacional, porque certamente sim, apresentarão dificuldades na continuidade dos investimentos. Há uma série de contratos de programa que estão em curso, cuja renovação acaba sendo impedida, há planos de expansão, planos de investimento que acabam sendo paralisados, tudo em virtude dessa alteração legal, repito, que para nós a ESB é tida como inquestionavelmente inconstitucional. São por essas razões, excelências, agradecendo a atenção dos senhores e das senhoras ministras e pedindo desculpas e agradecendo a tolerância e a paciência dessa corte, pedindo desculpa e escusas se eu me alonguei, que nós humildemente pedimos a procedência da ação no que se refere à inconstitucionalidade desses dispositivos especificamente. Muito obrigado, uma boa tarde e saúde a todos nós. Muito obrigado, excelência. Muito obrigado, doutor Eduardo Zilioto, que falou pela Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento. Agora falará pela Presidência da República o ministro Bruno Bianco, advogado-geral da União, que falará nas 4 ADIs. Muito obrigado, excelentíssimo ministro-presidente e relator, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, Homem de pé na tribuna. excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, colegas advogados, públicos e privados. A imagem que homem de estão pele branca, nos cabelos acompanhando, calvos, senhoras, senhores, usa bigode muito boa ralo. tarde a todos e a todas. Excelências, como já muito bem relatado, o presente caso trata de 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Ministro Bruno Bianco, tendo por advogado-geral da objeto União. diversos dispositivos da nova Lei 14.026, de 2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico brasileiro, talvez das normas mais relevantes das últimas décadas, já que toca diretamente a população brasileira, especialmente aqueles mais vulneráveis. Iniciando, é importante observarmos que todas as impugnações são tentativas de substituição de uma escolha legítima e acertada feita pelo Poder Legislativo brasileiro, buscando a adoção de uma nova estratégia para garantir a universalização do acesso à água e ao saneamento básico no Brasil. Uma nova estratégia que se faz absolutamente necessária e que não possui qualquer traço de inconstitucionalidade, como passo a demonstrar. A Lei 14.026 de 2020, excelências, possui como pilares básicos a universalização, a concorrência e a regulação, a regionalização. E para que eu possa demonstrar de maneira clara a sua plena constitucionalidade, eu vou explorar aqui, ainda que rapidamente, 5 eixos fundamentais, de modo a refutar todos os argumentos centrais trazidos nas 4 ações diretas. O primeiro eixo, não poderia ser diferente, é a demonstração da relevância da Lei 14.026 de 2020, trazendo uma nova realidade para o setor.
com vistas a superar a ineficiência do modelo anterior e estabelecendo uma meta de universalização do serviço até o ano de 2033. Segundo dados de 2018, portanto recentíssimos, do Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico, o SNI, 46,8% da população brasileira não é atendida pelo sistema de coleta de esgoto. Ou seja, excelências, quase a metade da população brasileira não tem acesso a esgoto sanitário. E mesmo quando há esse acesso, a mera existência da rede coletora não garante necessariamente o correto tratamento do esgoto. Esse índice é absolutamente alarmante, ele é triste, e especialmente se considerarmos a relação intrínseca entre a saúde da população e as condições de saneamento básico da realidade onde vivem. Além disso, excelências, conforme dados também do ano de 2018, o índice de perda de água na distribuição é de 38,5%. Portanto, quase se perde 4 litros de água tratada para cada 10 litros produzidos. Aliado a esse déficit histórico na prestação do serviço, o Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLAN-SAB, indica uma necessidade de investimento de cerca de 357 bilhões de reais até 2033, para que possamos atingir um índice de 99% de acesso à água e de 92% de acesso a esgoto sanitário. Esses números, excelências, deixam claro que não há qualquer respaldo fático em se defender que a manutenção do modelo anterior à lei garantiria eficiência do serviço, porque nunca garantiu. Como ressaltado por Sua Excelência, o ministro-presidente Luiz Fux, ao indeferir a medida cautelar, abro aspas, a manutenção do status quo perpetua a violação à dignidade de milhares de brasileiros e a fruição de diversos direitos fundamentais, fecho aspas. O segundo eixo, excelências, também de suma importância, envolve a garantia plena da universalização desses serviços. Nas ações diretas, argumenta-se que a lei elevaria os preços públicos e também poderia minar a existência de subsídio cruzado, o que não é verdade. Muito ao contrário do alegado, a nova legislação estabeleceu justamente mecanismos eficazes para a manutenção da modicidade tarifária. Além de ser vetor das normas de referência a serem fixadas pela ANA, a modicidade também será garantida por mecanismos já previstos na lei, como, por exemplo, a vedação de subconcessões ou subdelegações, que impliquem sobreposição de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário final. Portanto, isso está absolutamente vedado pela nova legislação. A argumentação trazida, excelências, em algumas das peças autorais parece, em verdade, contrapor o lucro à possibilidade da modicidade das tarifas, como se fossem inconciliáveis, quando a prestação indireta dos serviços públicos possui fundamento constitucional. E, ao contrário desse tipo de argumento, é a própria Lei 8987 de 95 que impõe a modicidade das tarifas como critério para medir a adequação de um serviço prestado por concessionários e também por permissionários. Ou seja, ao mesmo tempo em que as empresas têm garantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, também estão diretamente vinculadas ao oferecimento de preços módicos. E mais, para garantir tarifas módicas e universalização, não se inviabilizou a concessão de subsídios diretos e também de subsídios cruzados. Muito ao contrário, com a alteração legislativa, a Lei 9984 de 2000 passa a determinar expressamente que a Agência Nacional de Águas e Saneamento estabeleça normas de referência sobre os subsídios para as populações de mais baixa renda. E a ideia é que o subsídio direto ou cruzado seja fixado de forma racional e efetivamente direcionado àqueles que deles mais precisam, excelências. Passando diretamente ao terceiro eixo de argumentação, entramos na discussão, talvez das mais relevantes, sobre o desenho federativo do novo marco e a autonomia dos entes federativos, especialmente os entes municipais. As disposições da lei
14.026 de 2020, excelências, respeita o desenho constitucional das competências. O novo marco legal estabeleceu a solução definitiva sobre a titularidade do serviço, principalmente deixando claras as definições de interesse local e de interesse comum. Como prevê o seu artigo 8º, a titularidade será dos municípios e também do Distrito Federal, excelências, isoladamente, no caso de interesses locais. Ou a titularidade será exercida em conjunto com os estados, nesses casos de regiões metropolitanas, aglomerações ou microrregiões. Portanto, a lei é muito clara ao estabelecer as competências. Um dos avanços mais relevantes da citada lei foi a possibilidade da Agência Nacional estabelecer normas gerais de referência, o que representa incremento na segurança jurídica e nos padrões de qualidade do serviço que será prestado, a partir da uniformização de critérios de regulação e de fiscalização do setor de saneamento. É essencial haver clareza nas normas de regulamentação. Então, fundamental que se estabeleça um padrão mínimo de prestação de serviço e de conteúdo dos contratos firmados com o poder público. Isso diante de um setor extremamente fragmentado, como, por exemplo, temos aqui mais de 49 agências reguladoras para regular 2.906 municípios, do total de 5.570 municípios existentes. Portanto, temos absolutamente 48% dos municípios sem qualquer espécie de regulamentação. Destaco ainda, excelências, que essas normas de referência consistem em regulação indireta e não regulação impositiva, como querem dizer os autores. Ou seja, são normas de referência, normas orientadoras, não vinculantes para estados e não vinculantes para municípios. Enfim, a previsão de edição de normas de referência pela ANA não viola a competência municipal, em absoluto, já que o próprio regulamento prevê que compete ao titular do serviço a elaboração das políticas públicas de saneamento e a decisão sobre prestá-los diretamente ou sob regime de concessão. E mais, que compete ao titular do serviço definir a entidade responsável pela regulamentação e também pela fiscalização. Isso está expresso nos artigos 8º e 9º da Lei 11.445, de 2007. Do mesmo modo, excelências, não procede o argumento de que as normas de referência seriam coercitivas, como já tratei, porque o acesso a recursos da União estaria condicionado à observância dessas normas. Essa regra, na verdade, trata de aplicação racional dos recursos públicos federais ou recursos públicos geridos por órgãos ou entidades federais, visando assegurar investimentos eficientes, respeitar o dever de probidade administrativa e ainda assegurar que os referidos recursos atinjam, de fato, o objetivo de universalização do saneamento. Portanto, não há que se falar no contrário. E já finalizando esse ponto específico do modelo federativo, na minha ótica o mais complexo, é importante esclarecer que a prestação regionalizada do serviço de saneamento também merece algo um pouco mais profundo. Como já dito, o novo marco legal tem a prestação regionalizada como um de seus pilares, e para isso estabeleceu instrumentos que possibilitam o exercício compartilhado de sua titularidade pelos entes federativos. Isso se dá através de arranjos interfederativos, de gestão associada por meio de consórcios e convênios de cooperação, em consonância, inclusive, com o próprio artigo 241 da Constituição Federal. O objetivo, portanto, excelências, é o fortalecimento das estruturas de governança interfederativa, assegurando a universalização e a prestação adequada do serviço de saneamento básico, especialmente e fundamentalmente nas regiões mais pobres, focando nas populações mais vulneráveis. Os consórcios interagem com as formas de prestação regionalizada expressamente previstas no artigo 3º, inciso 6º, da Lei 11.445, de 2007, os quais são plenamente compatíveis com a Constituição Federal e também com a jurisprudência desta Corte. A primeira dessas formas, excelências, é a região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, que se enquadram na prestação regionalizada no âmbito da competência dos estados de organização municipal, tal como previsto no parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição. E, nesse ponto, é relevante lembrar que essa Suprema Corte já assentou que a instituição das regiões metropolitanas, por lei complementar estadual, não é capaz de vulnerar a autonomia municipal. Passando para uma segunda forma de prestação regionalizada, temos aqui as unidades regionais de saneamento básico e blocos de referência. Essas foram pensadas para os municípios que não sejam necessariamente limítrofes,
Assim como as demais formas de gestão associada, que são os consórcios públicos, essas também não são compulsórias, portanto, também são absolutamente constitucionais. Pois bem, excelências, esse é o panorama da prestação regionalizada, que em tudo se adequa à divisão de competências do citado artigo 241 da Constituição Federal. E nesse panorama também precisamos compreender que os convênios de cooperação e os consórcios públicos, que são instrumentos de cooperação interfederativa, como já dissemos, e que estão previstos no artigo 241, não se confundem com os já citados contratos de programa. O contrato de programa, excelências, ele é firmado entre pessoas jurídicas de direito público e entre entes federativos. Então, é totalmente descabida qualquer tipo de alegação no sentido de que a proibição de contratos de programa ofenderia o artigo 241 da Constituição e que essa proibição impediria, portanto, como se disse, as formas de interação entre entes públicos para a prestação de um bom serviço público. Além do mais, excelências, os atuais contratos de programa são, no geral, marcados pela ausência de cláusulas transparentes e de metas bem definidas. Segundo a Subsecretaria de Regulação de Mercados do Ministério da Economia, 21% dos municípios atendidos pelas companhias estaduais de saneamento operam com contratos vencidos e 5% não possuem contratos firmados. Portanto, excelências, de fato, não há como se comparar os contratos de programas com os convênios que se buscam com a nova legislação. E, encerrando aqui o ponto relativo aos contratos de programa, também são totalmente insubsistentes os argumentos relativos à insegurança jurídica e ato jurídico perfeito, já que a Lei 14.026 ela é expressa ao prever que os contratos de programa regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual. O fato é que essas garantias constitucionais não servem para abrigar a manutenção de situações incompatíveis com a ordem constitucional. Assim, caso o prestador não demonstre capacidade econômica financeira para alcançar as metas de universalização propostas pela lei, na forma estabelecida no Plano Nacional, certamente não haverá direito subjetivo à manutenção dos contratos. Portanto, eles são mantidos, salvo se não demonstrarem a capacidade econômica financeira para cumprir com as metas estabelecidas no plano. Esse ponto nos leva, então, excelências, ao quarto eixo de defesa, que é a total insubsistência de se falar em privilégio para as empresas públicas, para as empresas privadas. Excelentíssimo presidente, eu peço aqui um pouquinho mais de tempo, até porque são 4 ADIs, então eu vou me estender rapidamente aqui, mas certamente em poucos minutos eu termino. Então, não há que se falar também no privilégio para as empresas privadas. Muito ao contrário, na verdade, não há nenhum impedimento a que essas empresas públicas participem dos procedimentos licitatórios para a prestação de serviços. Elas vão concorrer em igualdade de condições, empresas públicas e empresas privadas. O que a lei faz, ao contrário, é estabelecer a obrigatoriedade de licitação prévia. Isso sim, concorrência, à luz do artigo 175 da Constituição Federal. A exigência de licitação nada mais é do que garantir a seleção do prestador com maior aptidão para melhor cumprir as metas de universalização. Portanto, tanto empresas públicas, repito, quanto empresas privadas podem concorrer e devem. Estimula-se, portanto, excelências, a disputa entre agentes econômicos para a mais adequada prestação dos serviços. Além disso, a lei não estabelece qualquer privilégio para empresas privadas. A lei, sim, traz, e é um fato, o privilégio à estrita concorrência, como se prevê em qualquer procedimento licitatório. Por fim, já no quinto e último eixo, eu preciso esclarecer que a redesignação do cargo de especialista em regulação de recursos hídricos para o cargo de especialista de saneamento da Agência Nacional de Águas não traz qualquer inconstitucionalidade. A Lei 14.026 apenas propicia a continuidade normativa em relação aos servidores da ANA e não cria nenhuma despesa obrigatória, de modo que não há qualquer ofensa ao artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. Nessa linha, também não há qualquer ofensa ao concurso público. Muito ao contrário, repito, não se busca aqui novas atividades. Muito pelo contrário, busca-se simplesmente readequar novas competências da agência para que se possa internalizar as competências relativas ao saneamento básico e criar, sim, uma agência que possa, de fato, exercer a fiscalização dos serviços específicos de água e saneamento básico. Portanto, excelências, pedindo escusas aqui
por extrapolar o meu tempo e agradecendo uma vez mais toda a atenção de Vossas Excelências, a Advocacia da União, com mais um privilégio de participar aqui desse julgamento, manifesto pela total improcedência de todos os pedidos, de todas as ações diretas, e é assim que eu me manifesto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Bruno Bianco, que falou pela Advocacia Geral da União. E agora convido para... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. O amicus curiae, Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, ABICOM, doutor Bruno Moreira Kowalski, presencialmente também disporá do tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. Eminente ministro presidente dessa egrégia Suprema Corte, eminentes ministros que integram o colegiado, eminente procurador-geral da República, eminentes advogadas e advogados públicos e privados, inclusive aqueles que me antecederam aqui nessa tribuna. Eminente ministro Luiz Roberto Barroso, creio que há um certo consenso em relação ao saneamento básico no Brasil. Nós vivenciamos, eminente ministro Alexandre de Moraes, uma situação de absoluta precariedade. Em termos aproximados, em números aproximados, devo dizer que nós, brasileiros, enfrentamos a seguinte situação: são aproximadamente 40 milhões de brasileiros sem acesso às infraestruturas de água e outros mais de 100 brasileiros, mais quase metade da população, sem acesso às infraestruturas de esgotamento sanitário. O novo marco legal do saneamento básico, eminente ministra Carmen Lúcia, ele veio a lume, ele veio ao mundo jurídico justamente para superar essa situação deficitária, inclusive, como relatou aqui o eminente AGU, positivando metas de universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário. Eminente ministro Ricardo Lewandowski, vão dever estar universalizados no Brasil até o final do ano de 2033. E a ABICOM quer acreditar que é somente a partir da universalização desses serviços que o Estado brasileiro Plenário vai julga ações que tratam da lei de atualização chamado Marco Legal do Saneamento. Eminente ministro relator, que são dois valores expressamente positivados na Constituição da República, não é? Esse projeto que, na verdade, é uma política pública, foi gestada entre Poder Executivo e Poder Legislativo e amplamente discutido no Congresso Nacional, democraticamente, nas duas casas, eminente ministra Carmen Lúcia e eminente ministro Gilmar Mendes. Nessa medida, a ABICOM quer acreditar que as ações promovidas aqui e hoje em debate, especialmente uma delas, porque contesta todo o novo marco legal do saneamento básico, embora obviamente não seja essa a pretensão, teria como resultado, caso acolhida, a permanência, eminente ministra Rosa Weber, do estado atual de coisas. Porque se nós estamos contestando toda a nova lei que vem para mudar essa realidade, que é uma realidade extremamente precária, nós teríamos necessariamente de chegar à conclusão de que o resultado haveria de ser, infelizmente, o mesmo. Mais do que isso, ministro Luiz Fux, a proposta dessas ações diretas de inconstitucionalidade, ainda que também não seja essa a pretensão expressa, acaba trazendo o Poder Judiciário como um terceiro centro de discussão, quando, na verdade, a discussão democrática desse projeto já se esgotou nas casas legislativas. E trago aqui a conhecimento, poderia trazer outros precedentes, precedente da lavra, inclusive de Vossa Excelência, de que o Poder Judiciário, diferentemente do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não deve decidir o que é bom, o que é ruim, ou o que é conveniente ou o que é inconveniente, não é? E me parece que, de acordo com o que foi posto, eminente ministro Edson Fachin, e que vou poder tratar com um pouco mais devagar aqui, essas ações tentam justamente substituir o Poder Legislativo na sua legítima escolha de mudar esse estado de coisas. Pois bem, com base nesses pressupostos, a ABICOM vem à tribuna e expõe a Vossas Excelências 4 principais pontos, um deles já bastante discutidos, eminente ministra Carmen Lúcia, no que diz respeito ao novo marco legal do saneamento básico. Primeiro, no que diz respeito, mais importante, creio eu, a vedação à celebração dos novos contratos de programa pelas empresas estatais.
O segundo ponto, a elaboração de normas de referência, eminente ministra Rosa Weber, pela Agência Nacional de Águas. Um terceiro ponto que tem muita relação com um tema que já foi discutido por esse Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI conhecida, já 1842 do Rio de Janeiro, que diz respeito à caracterização do que sejam serviços de interesse comum. E um quarto e último ponto, a discussão sobre a constitucionalidade de criação de duas novas formas de regionalização, a formação de unidades regionais pelos estados e de blocos de referência pela União Federal. Dou início, portanto, à discussão relativa à vedação à celebração de novos contratos de programa. Foi dito na petição inicial, embora isso não tenha sido dito de maneira tão expressa aqui, eminentes ministros da tribuna, mas está dito isso nas petições iniciais e devo enfrentar, a partir desse ponto de vista, de que a vedação à celebração desses tipos de contratos significaria, em primeiro lugar, a privatização dos serviços públicos de saneamento básico no Brasil. E, em segundo lugar, a própria desestruturação desses serviços, dado que eles estão, em sua grande maioria, formados a partir desse modelo entre titulares de serviço e empresas públicas ou sociedades de economia mista. Quero dizer, em absoluto, que isso não é o que acontece a partir do novo marco legal, eminente ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes. O que, na verdade, determina o novo marco legal do saneamento básico é única e exclusivamente que, doravante, os contratos de saneamento básico sejam celebrados mediante processo licitatório por respeito expresso à Constituição Federal, conforme determina o artigo 175, que inclusive é referido no artigo 10 da Lei de Saneamento Básico. Portanto, nada há de inconstitucional em relação a matéria. A questão que se coloca de suprema importância aqui, e que é uma questão de dignidade constitucional, é a que diz respeito se tem a União Federal competência para tratar dessa questão. E diz a ABICOM que tem a União Federal não uma competência, mas dupla competência para tratar dessa matéria. Primeiro, competência para estabelecer diretrizes sobre saneamento básico, artigo 21, inciso 20 da Constituição Federal. E depois, artigo 22, inciso 27, competência para ditar normas, estabelecer normas sobre licitação e contratos administrativos. Portanto, a competência exercida pela União Federal aqui foi plenamente exercida e, de acordo com a Constituição Federal, eminente ministro Luiz Fux. Acrescento ainda que o contrato de programa, como vossas excelências sabem, ele foi criado por lei federal, a Lei Ordinária 11.107 de 2005, ocasião em que a União Federal exerceu a sua competência legiferante para tanto. Digo eu, então, que se pode a União Federal criar essa figura típica de contrato, o contrato de programa, pode também a União Federal vedar esse tipo de contrato para um tipo específico de serviço público. E foi o que a União Federal fez no caso, na perspectiva de estabelecer a concorrência entre todos os setores. E devo acrescentar que, e creio que isso não tenha sido dito pelos autores aqui da tribuna, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista... Em pauta, julgamento conjunto, ADI 6492, ADI 6593, 6583 e ADI 6882. O que existe, na verdade, a partir de agora, é a obrigatoriedade de que elas também participem de processos licitatórios, como as empresas privadas o fazem, inclusive nas situações de gestão compartilhada, que, diferentemente do que foi dito, ministro Alexandre de Moraes, em uma das petições iniciais, não está extinta. O consórcio público e o convênio de cooperação são as duas únicas formas de gestão associadas previstas na Constituição Federal. O contrato de programa não tem assento constitucional. Portanto, se houver a formação de um consórcio público ou a celebração de um convênio de cooperação e houver o interesse da administração pública de outorgar a prestação do serviço para outro, haverá de haver licitação na qual empresas públicas e sociedades de economia mista poderão participar. Portanto, quero acreditar que nada há de inconstitucional em relação ao artigo 10 do novo Marco Legal do Saneamento Básico. Passo para os próximos pontos, que são, acredito eu, mais breves. O segundo ponto, elaboração de normas de referência pela Agência Nacional de Águas. Dizem os autores
que a União Federal não deteria competência para estabelecer esses tipos de normas. Digo eu que se trata de normas referenciais, diretrizes. Tem, portanto, como digo eu, como já disse eu aqui da tribuna, a União Federal, ministro Luiz Fux, competência decorrente do artigo 21, inciso 20 da Constituição da República. E acrescento, são normas de caráter referencial, não obrigatórias. Os titulares, os respectivos titulares dos serviços públicos, eles não são obrigados a adotar essas normas. O que existe, na verdade, foi a intenção do legislador, considerada a Federação Brasileira, com mais de 5.500 municípios, como disse o AGU aqui da tribuna, quase metade deles sem nenhum tipo de regulação, o interesse de padronizar a regulação no setor do saneamento básico na perspectiva de universalizar esses serviços. Então, portanto, além de haver assento constitucional, além de ter a União competência constitucional para tal matéria, há uma intenção aqui, portanto, sempre nobre, de garantir a universalização dos serviços públicos, e essa é a posição que a ABICOM sempre defende desde os debates legislativos e agora já a lei uma vez expedida. Passo ao terceiro ponto, que diz respeito à caracterização do que sejam interesses comuns. De acordo com os autores, haveria aqui inconstitucionalidade, ministra Rosa Weber, porque o novo marco do saneamento caracteriza serviços de interesse comum como aqueles em que há compartilhamento de instalações operacionais entre os titulares do serviço público, dos serviços públicos. E a Constituição Federal, segundo os autores, não contém esse tipo de condicionante, portanto, haveria aí, eminente ministro Luiz Roberto Barroso, uma certa inconstitucionalidade na visão dos autores da ADI 6536. Quero acreditar que também não há qualquer inconstitucionalidade aqui. O que fez o novo marco legal do saneamento básico foi única e exclusivamente esclarecer em quais situações, de fato, ministra Rosa Weber, se dá um interesse comum. Ministro Fachin, quando nasce o interesse comum, e me parece que é justamente quando há entre os titulares o compartilhamento de instalações operacionais. E mais importante, a lei, o novo marco do saneamento, não alterou, ministro Luiz Fux, a questão da competência que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento daquela ADI que mencionei do Rio de Janeiro, 1842. Competência cotitularizada entre Estado e municípios em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Não houve alteração de titularidade pela lei. O que houve foi única e exclusivamente a explicitação de uma situação de fato pela lei, de quando nasce o interesse comum. Não é? Então, portanto, nada há de irregularidade aqui, muito menos de inconstitucionalidade. Inclusive, o eminente ministro Gilmar Mendes, no seu acórdão, diz a certa altura que, normalmente, o próprio acesso aos recursos hídricos depende da integração das redes de abastecimento entre diversos municípios. Me parece que é da própria racionalidade daquele acórdão que o compartilhamento de instalações operacionais é que faz nascer o interesse comum. Vou, portanto, ao quarto e último ponto, esse muito breve, que diz respeito à constitucionalidade de criação de blocos de referência e de unidades regionais. Foi feito aqui a Vossa Excelência, eminente ministro Luiz Roberto Barroso, uma pergunta que indicaria a suposta inconstitucionalidade desse dispositivo no seguinte sentido: dado que a Constituição Federal não previu tais formas de regionalização, poderia a lei federal prever, então, tais formas de regionalização? A resposta oferecida pelo autor foi que sim, mas quero acreditar de que não há qualquer inconstitucionalidade aqui, porque a Constituição Federal ela não excluiu outras formas de regionalização, para além daquelas que estão previstas no artigo 25, parágrafo 3º. E devo acrescentar que a adesão dos titulares do serviço a essas duas novas formas de regionalização, elas são absolutamente facultativas. Não há, diferentemente no caso do que ocorre no caso do artigo 25, parágrafo 3º, compulsoriedade de adesão. Há aqui facultatividade de parte dos municípios. Portanto, não há qualquer inconstitucionalidade, não há qualquer vulneração à autonomia municipal.
não é? E a regionalização, ela vem com o propósito de garantir universalização, é mais um propósito nobre por parte da lei. Encerro essa exposição, eminente presidente, senhores ministros, trazendo brevíssimos dados agora que correspondem já a 1 ano e meio, ou apenas a 1 ano e meio, de vigência do novo marco legal do saneamento básico. Durante esse período foram realizados os leilões da região metropolitana de Maceió, foi realizada a parceria público-privada da cidade de Cariacica, no Espírito Santo, a parceria público-privada em Mato Grosso do Sul, o leilão da SEDAI no Rio de Janeiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, e a concessão dos serviços de água e esgoto no estado do Amapá. Importantes concessões já foram feitas em menos de 2 anos de vigência do novo marco legal. Segundo fontes do BNDES e da B3, estes leilões vão propiciar quase 38 bilhões de investimentos nas próximas décadas, são fontes oficiais, quase 38 bilhões de investimentos nas próximas décadas, beneficiando mais de 15 milhões de pessoas em 127 municípios diferentes. O valor da outorga nesses projetos ultrapassa 25 bilhões de reais que vão garantir aos respectivos estados a destinação melhor que lhes aprouver à sua população. São essas considerações, senhor presidente, que a ABICOM, na qualidade de amiga da Corte, tem a oferecer na contribuição do julgamento da causa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno Moreira Kowalski, que falou pela ABICOM, Associação Brasileira de Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Em razão de audiências da presidência e também a pedido do Ministério Público, eu vou encerrar a sessão e amanhã ela será iniciada com a sustentação oral de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, e posteriormente eu darei início ao meu voto. Agradeço a colaboração de todos. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, colaboradores, advogados e todos os presentes aqui.